Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, sou o professor Emerson e estou trabalhando língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos para aquele recado que vocês já conhecem, mas é sempre bom a gente reforçar. Não esqueçam de entrar no Class, fazer a atividade que ali está proposta para você fazer e também garantir a sua presença. Se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV ou mesmo pelo YouTube, então eu peço a vocês que entrem em contato com a escola para que vocês vejam quais são as atividades que estão disponíveis para você fazer. E eu gosto sempre de reforçar. Fazer a atividade é uma forma que nós temos de nos autoavaliar, perceber se eu realmente compreendi aquilo que está sendo transmitido durante as aulas. E lembrando, você pode acessar o YouTube quantas vezes você quiser para você rever essas aulas caso você não tenha compreendido. Vamos começar então com os nossos objetivos? Conhecer o contexto de produção da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então, hoje a gente vai falar de uma obra brasileira. Já conhecem Vidas Secas? Ler e interpretar alguns fragmentos da obra, perceber as funções dos pronomes possessivos nas composições textuais. Lembram que na aula anterior a gente já começou a falar um pouquinho de pronome, mas nós falamos do pronome pessoal e agora a gente vai falar do pronome possessivo. Inferir o sentido de palavra ou expressão por meio do texto, inferir uma informação implícita do texto e reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos, os recursos ortográficos que aparecem ali no texto. Para a gente começar, e como vocês já estão acostumados, nós vamos com um quiz. Um pronome não tem a função de. Então, eu tenho que prestar atenção que está falando não tem. Letra A. Substituir um nome, esse nome, um substantivo. Acompanhar um nome, determinando, limitando o sentido dele. Letra C. Substituir segmentos textuais, frases inteiras, partes ou conjuntos de frases. E letra D. Substituir a ação de uma frase. Qual será que não é a função de um pronome? Nós sabemos que não é substituir a ação. Quem é a ação dessa frase? É o verbo. Então, ele não tem essa função de substituir essa ação. Mas todas as outras funções ele possui. Substituir ali um nome ou mesmo até períodos inteiros, ok? Então, para a gente começar a falar de Vidas Secas, trouxe para vocês uma sinopse bem curta. Publicada em 1938, a obra de Graciliano Ramos narra a trajetória de Fabiano e sua família. Sinhá Vitória, menino mais velho, menino mais novo e baleia, em busca de sobrevivência no meio do sertão nordestino. O cansaço, a fome e a pobreza dão o tom nesta narrativa, capaz de mexer com o meu, com o teu, com o seu, com o nosso sentimento. Então, nós estamos falando desta obra aqui, a obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É uma obra bem conhecida. Vejam que ela foi escrita em 1938. E mesmo sendo escrita em 1938, até hoje a obra continua atual, porque ela aborda alguns temas ainda recorrentes no nosso país. Mas nós vamos falando um pouquinho mais dessa obra no decorrer da aula. Primeira coisa, localize os pronomes na sinopse. Então, vou pedir para que vocês releiam a sinopse e localize esses pronomes. Marquem aí quais são os pronomes. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, deu tempo para você localizar os pronomes? Vamos reler? Publicada em 1938, a obra de Graciliano Ramos narra a trajetória de Fabiana e sua família. Sinhá Vitória, menino mais velho, menino mais novo e baleia. Em busca de sobrevivência no meio do sertão nordestino. O cansaço, a fome e a pobreza dão o tom nesta narrativa capaz de mexer com o meu, com o teu, com o seu, com o nosso sentimento. Então, quais são os pronomes que aparecem? Olha só, eu tenho o sua, tenho o nesta, depois o meu, o teu, o seu e lá no por final nós temos o nosso. Esses são os pronomes que aparecem. Agora, continuando falando desses pronomes, qual o sentido produzido pelos pronomes em destaque? Vejam que eu tirei o nesta, certo? Então, qual o sentido produzido pelo sua, pelo meu, pelo teu, pelo seu e pelo nosso? Qual é o sentido produzido desses pronomes? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu já volto. Pensaram no sentido produzido aí por esses pronomes? O sua, o meu, o teu, o seu e o nosso. Que sentido esses pronomes possuem? Olha só, os pronomes em destaque demonstram uma relação de posse. Por exemplo, nosso sentimento, diz. Então, não tem aqui nosso sentimento. De quem é o sentimento? De quem é esse sentimento? O sentimento é nosso, certo? Trouxe aqui para vocês, ó. Nosso sentimento. De quem é o sentimento? Nosso. Esse nosso diz respeito a nós. Nós possuímos um sentimento. Conseguiram compreender essa relação? Relação de posse. Quem é que possui? Nós. Nós que possuímos. Então eu vou sempre pensar, por exemplo, o meu. Quem é que tem aquilo? Eu. Certo? Então é isso que eu tenho que pensar nessa relação de posse. Quem é que possui alguma coisa? Qual é a pessoa que possui alguma coisa? As quais pessoas... Então, quem são as pessoas? Primeira, segunda e terceira, lembram? Primeira, segunda e terceira, eu tenho primeira, segunda e terceira no singular, primeira e segunda e terceira no plural. Então, essas são as pessoas. A quais pessoas pertencem os pronomes? Sua, meu, teu e seu. É isso que você vai ter que pensar. Pensar aí nas pessoas, eu, tu, ele, depois nós temos nós, vós, eles, certo? Então, a quais pessoas pertencem? Lembra que o nosso pertence ao nós. E esses pronomes que estão ali, a qual pertence? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu já volto.
Acredito que vocês não tiveram problemas para responder essa questão, porque afinal é uma questão até relativamente fácil. Mas vamos conferir? Olha só. O meu, ele faz parte da primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Depois eu tenho o teu, que faz parte da segunda pessoa do singular. Quem é essa segunda pessoa do singular? Tu. E depois o sua e o seu fazem parte da terceira pessoa do singular. Quem é essa terceira pessoa do singular? O ele ou o ela. Só que agora nós vamos analisar o trecho, ó. Nosso sentimento. O pronome nosso integra os pronomes possessivos da primeira pessoa do plural. Nós já falamos isso. Primeira pessoa do plural, o nós. Então, o nosso faz parte do nós. Sabendo que a pessoa está no plural, o nós é o plural, por que o pronome está no singular? Olha só, nosso sentimento. Se a pessoa está no plural, por que o pronome está no singular? Você vai explicar isso aí no seu caderno e eu já volto. Conseguiram me explicar porque eu tenho aí o pronome nós no plural e depois esse pronome nosso no singular? Olha o que eu pus como resposta para vocês. Porque o pronome possessivo, né, o nosso é um pronome possessivo, concorda com aquilo que se possui. O que possui? Possui o sentimento. Então, se o sentimento está no singular, o pronome vai para o singular. Se estivesse no plural, o pronome iria para o plural. Então, você vai ter que lembrar sempre que o pronome possessivo, ele vai concordar com aquilo que se possui, certo? E não ali com a pessoa, ok? Então, agora, para a gente pensar. A obra Vidas Secas é composta por 13 capítulos. Alguns estudiosos a denominam como um romance desmontável. Nossa, como assim um romance desmontável, professor? Como que isso acontece? Pense rapidamente na sua mente. Se eu perguntasse para vocês agora, numa avaliação, explique o que é um romance desmontável, e você não teria outra opção, você teria que responder. Como que você responderia esta questão? Trouxe para vocês a seguinte coisa. O romance desmontável é aquele em que o leitor não precisa seguir a ordem dos capítulos para lê-lo, pois cada capítulo traz um enredo que funciona separadamente, como um conto. Um exemplo de romance desmontável são as Crônicas de Nárnia, que traz 7 histórias independentes, mas que formam um todo. Já ouviram falar dessa obra, As Crônicas de Nárnia? Então eu trouxe aqui para vocês, só para vocês lembrarem da capa do romance As Crônicas de Nárnia. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui dentro
desse romance 7 histórias. Cada uma dessas 7 histórias, elas terminam, elas têm um final, você compreende perfeitamente o que aconteceu. Mas essas 7 histórias juntas formam um todo. Não é como se fosse uma sequência. Não é que você leu ali o livro 1, 2 e 3. Suponhamos que você tenha esses livros para ler. O livro 1, depois o livro 2 e depois o livro 3. Normalmente o livro 1 vai deixar o quê? Um gancho para o livro 2. O que não acontece. Essas histórias, nesse romance desmontável, ela termina, ela finaliza essas histórias. É a mesma coisa que acontece aqui com o Vidas Secas. Ele tem 13 capítulos e ele é considerado um romance desmontável porque você pode lê-lo em ordens diferentes, não necessariamente na ordem em que o autor colocou. Continuando, nós temos um trecho do Vidas Secas e eu trouxe ali do capítulo chamado Fabiano. Então, lembra Fabiano e a família? Então eu trouxe um capítulo que fala do Fabiano. Fabiano levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio. A areia fofa cansava-o, mas ali, na lama seca, as alpercatas dele faziam chap-chap. Os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correias, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita e para a esquerda. Nós vamos reler um trechinho. As alpercatas dele faziam chap-chap. A qual figura de linguagem pertence esse termo destacado ali, esse chap-chap? A qual figura de linguagem ele pertence? Vou dar um tempinho para você pesquisar aí no seu caderno as figuras de linguagem, responder a questão e eu já volto. Lembrou das figuras de linguagem? Lembrou esse chap-chap? Faz parte de qual figura de linguagem? Lembrando que esse chap-chap é o quê? É o som ali dessas alpercatas, né? Do chinelo ali de Fabiano, perdão. O chap-chap pertence à onomatopeia, figura de linguagem que transcreve os sons. No caso, o som das alpercatas de Fabiano. Então, ali do calçado de Fabiano, faz esse som ali de chap-chap, pertence à onomatopeia. Onomatopeia a gente vê bastante em histórias em quadrinhos, certo? Isso a gente vê bastante. Continuando com o capítulo do Fabiano, nós temos: esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos, e os filhos começavam a reproduzir o gesto hereditário.
Então, essa é mais um trecho ali da história de Fabiano. Uma pergunta para vocês. O narrador nos revela um destino pré-definido. Isso eu já estou dizendo para vocês que está acontecendo. O narrador, ele coloca ali um destino pré-definido. Explique. Para vocês explicarem, vocês terão que reler o trecho, encontrar aí o que seria esse destino pré-definido e escrever aí no seu caderno e eu já volto. Conseguiram encontrar essa ideia aí de destino pré-definido que traz ali, o narrador traz na história de Fabiano? Olha o que eu coloquei para vocês. É possível compreendermos que assim como seus ancestrais, lembram que fala ali o pai, o avô, os filhos de Fabiano teriam o mesmo destino, como uma herança da falta de esperança. Lembra que no finalzinho ele diz ali como um gesto hereditário? E até mesmo de consequências impostas pela falta de recursos e de assistência. Então traz ali essa ideia de que aconteceu com o avô, depois aconteceu com o pai, está acontecendo agora com o Fabiano e possivelmente iria acontecer com os filhos, o menino mais velho e o menino mais novo. E eu falo menino mais velho e menino mais novo porque eles não têm nome mesmo, tá? O nome, né, dessas crianças é exatamente menino mais velho e menino mais novo. Os únicos que possuem nomes ali na família é o Fabiano, a mãe dessas crianças, assim a Vitória, e a cachorra baleia, são os que têm nomes. Continuando. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobrira-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Então, olha como a vida do Fabiano parece complicada. Nós vamos reler o trecho. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. E depois eu tenho, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. A contradição existente entre o narrador e personagem revela uma característica psicológica de Fabiano. Então, a contradição, ó, homem, né, o Fabiano diz, e depois cabra o narrador. Retome a atividade número 6 e explique a afirmativa. A atividade 6 é aquela que falava ali
das condições. Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram explicar aí essa relação contraditória entre personagem e narrador? Olha só, é possível compreender que mesmo Fabiano se sentindo homem, porque o Fabiano se diz homem, frente às dificuldades e à subserviência, ele não passa de um animal. Então, ó, o Fabiano, ele diz, Fabiano, você é um homem, ele exclama em voz alta. Então, mesmo se sentindo esse homem, ele passava por condições que fazia com que ele se sentisse o quê? Um animal destinado a obedecer seus superiores. Então, ele tinha essa relação, ele fazia isso ali com os seus patrões. E continuando, era apossara-se de casa porque não tinha onde cair morto. Passaram uns dias mastigando raiz de imbu e sementes de mucunã. Viera a trovoada, e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecera os seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar, e o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro. Olha só, ainda voltando nessa ideia ali de animalização desse Fabiano com entregar-lhe as marcas de ferro. Tenho aqui no início o era. O que Fabiano era? Justifique. Você vai reler o trecho e dizer, lá no início diz, era, mas Fabiano era o quê? Justifique a sua resposta aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram descobrir aí o que o Fabiano era? Olha só. Entregar-lhe as marcas de ferro. Lembra que eu disse para vocês essa animalização? Então, o Fabiano era o quê? Um bicho, pois estava preso aos caprichos do patrão. Então, era isso que traz esse era ali de cima, a confirmação daquele cabra que ele era. Continuando, vocês têm mais um trecho. Entristeceu. Considerar-se plantado em terra alheia. Engano. A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo à toa, como judeu errante. Um vagabundo empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem, era hóspede. Sim, senhor, hóspede, que se demorava demais, tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, ao juazeiro que os tinha abrigado uma noite. Além da seca do Nordeste, então, vidas secas, né? Além dessa seca do Nordeste, a narrativa é marcada por uma escrita seca. Como o autor demonstra isso? Para isso, você vai ter que analisar esse trecho e dizer como que essa escrita é seca ali nesse texto. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram explicar essa afirmativa dessa narrativa seca? Olha o que eu trouxe para vocês. O autor, né, Graciliano Ramos, demonstra uma narrativa seca quando faz uso das pontuações. Ele apresenta frases curtas, estancadas, marcada pelo uso do ponto final e das vírgulas. Então você vai lendo e vai parando, parece que é uma leitura seca. O que nos faz compreender uma ideia de uma vida que não avança, pois sempre há um impedimento. No caso, uma leitura que para e continua. Então, esse impedimento, eu tenho ali a leitura, começo e paro, começo e paro. Parece-me que ali, como a vida de Fabiano e família. Para vocês refletirem, sabendo da sinopse e tendo acesso a trechos da obra, como você justificaria o título Vidas Secas? Vou dar um tempinho para você fazer isso aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram pensar e analisar esse título? Olha o que eu trouxe para vocês. Pelo pouco que conhecemos da obra, é possível compreender que o título Vidas Secas é muito mais do que uma narrativa sobre retirantes nordestinos. Trata-se de uma obra que demonstra uma vida seca, mas esse seca do quê? Seca também de esperanças. Para a gente começar a finalizar a nossa aula, trouxe o quiz. Vidas Secas é uma obra que narra a história de retirantes nordestinos. Sabendo disso, o romance escrito por Graciliano Ramos é: letra A, histórico, letra B, urbano, letra C, regionalista ou letra D, indianista. Então, que tipo de romance é esse ali do Graciliano Ramos? Claro que ele vai ser um romance regionalista, né? Que vai falar ali da região do Nordeste. E o que nós vimos hoje? Que Vidas Secas é um romance regionalista que narra a história de uma família de retirantes nordestinos. Além das paisagens, a regionalização é bem marcada por meio da escrita do autor, então algumas palavras ali do autor. Os pronomes possessivos concordam em gênero e número com aquilo que é possuído. Então isso que a gente vai ter sempre que lembrar. Vou deixar para vocês duas indicações. Um livro chamado Enterre Seus Mortos, que fala ali também dessa questão da seca, e A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Os dois livros são brasileiros. Por hoje, eu fico por aqui e espero vocês na próxima aula. Até lá!